Fala meu povo, fala minha pova, olha nós aí de novo. Agora vamos falar de uma coisa que atrapalha um pouquinho vocês, que é a noção de vetor. Uma coisa natural, deveria ser natural, mas é natural porque a gente está acostumado a lidar com o termo vetor. Vetor é uma análise descritiva de um fenômeno. Enquanto eu penso só no número, quantos anos você tem? Quanto você tem hoje na sua conta bancária? Qual a temperatura lá fora? São grandezas escalares, número. Agora, quando a gente quer saber como foi a sua vida nesses 20 anos, como você conseguiu chegar nesse dinheiro na sua conta, o que aconteceu com o clima lá fora, são perguntas que já caem para o lado vetorial. Então, para nós, pessoal, sabendo que vetor tem intensidade, direção e sentido, a cinemática vai continuar trabalhando aqueles três mesmos elementos: espaço, velocidade e aceleração. Para nós, então, na aula que nós vamos apresentar agora, vamos mostrar, por exemplo, o que aconteceria num deslocamento vetorial. O Rose Clayton querendo ver a Rose Leite. Está aqui, o amor está no ar. Os quarteirões no qual ele tem que fazer o seu trajeto. Então, quando eu penso no deslocamento que ele teve que deslocar isso, 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 isso e isso. Ou melhor, ele andou isso, andou isso, andou isso, andou isso, andou aquilo. Se ele tivesse asas, ele conseguiria fazer o quê? O deslocamento vetorial. Então, o deslocamento vetorial é isso. Deslocamento vetorial é o que o Waze faz quando vai calcular o tempo que demora para você chegar num local, ou o Google Maps faz a mesma coisa. Lá de cima do satélite, eles medem em linha reta. Depois eles vão descontando algum tempo parado, algum tempo que você fique num semáforo ou no congestionamento. Olha só, daqui para lá, então, ele poderia ter feito isso em linha reta, como se fosse aqui uma reta para nós, ó, assim. Então, esse aqui, gente, seria o nosso deslocamento vetorial do Rose Clayton em linha reta, aqui, que nós podemos calcular através do teorema de Pitágoras. Então, esse deslocamento delta S vetorial nada mais é do que trabalhar esse cateto e esse cateto aqui. Então, você consegue matar isso por Pitágoras, se precisar. Para nós temos uma outra referência de vetores também. Você está lá com os seus familiares, com seus amigos, combinando no próximo feriado de descer para as areias escaldantes de Long Beach. Então, quando você está indo lá para a Praia Grande, você está andando com o seu carro a 100 km por hora. Um colega vem de moto atrás de você a 120 km por hora. Veja, ambos têm mesma direção, porque estão na mesma pista, lembra a direção? Horizontal, inclinada e vertical, só tem essas três direções. Estão numa mesma direção, ambos estão, por exemplo, na horizontal, que vão começar a descer, e ele vem atrás, no mesmo sentido, ambos apontando para o mesmo lado. Se ele está a 120 e você está a 100, você vê o seu amigo se aproximando devagar de você. Olha que ele está a 120 km por hora, você 100 km por hora. Em relação a quem? Em relação ao chão. Mas, Magal, por que eu vejo ele se aproximar lentamente? Porque ambos estão no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, então a velocidade resultante das duas velocidades, ou a velocidade relativa, vai ser em módulo a maior menos a menor. Por que em módulo, Magal? Porque não importa para nós o sentido, e o sinal só vai nos indicar o sentido. Então aqui é simplesmente a maior, que é a velocidade com que o rapaz vem vindo na moto, menos a sua, que é a menor. Então, por exemplo, se ele estava a 120 km por hora e você estava a 100 km por hora, dizemos que a moto se aproxima do carro a uma velocidade relativa de 20 km por hora. Isso porque os dois estão no mesmo sentido. Se nós pensarmos em cópias dos sentidos contrários, quando você pega o metrô e de repente você está saindo e vê um trem chegando, né, do seu lado na estação que você está partindo. Nesta hora, gente, o que acontece? Parece que o trem está a milhão. Fala assim, nossa, está muito rápido. Por quê? Ambos, esse quer ir ao encontro do outro e o outro quer vir ao encontro dele. Então, quando tiver sentidos opostos, a velocidade relativa é o módulo da soma das velocidades. Então, parece que é muito maior. Se esse aqui está, por exemplo, a 30 km por hora,
que não é uma velocidade tão alta. E esse outro aqui está a uma velocidade, por exemplo, de 40 km por hora, que não é uma velocidade tão alta. Mas dá a impressão, estando em um em relação ao outro, daí vem o termo relativo, que eles têm uma velocidade relativa de 70 km por hora. Magal, você pergunta e eu respondo. Sim, então por isso que é perigoso bater o carro num corpo parado. Sim, porque se ele está parado, você vai passar toda a energia para ele e ele vai devolver energia instantaneamente. A gente vai falar isso aí um pouquinho lá para frente. E para fechar, se eles estiverem em direções opostas, né? O corpo 1 tem direção vertical, sentido para cima, o corpo 2, direção horizontal, sentido para a direita. Como é que ficaria o valor da velocidade relativa entre aqueles dois casos ali? Bom, pega este aqui, espelha aqui na frente, ó. Está espelhado, esta medida é igual a esta. Pegue o que está aqui embaixo e espelha aqui em cima, gente, ó. Esta medida é igual a esta. E aí você vai encontrar um pontinho. Este pontinho é o ponto final do vetor velocidade relativa. E nós vamos ter aqui velocidade relativa determinada, neste caso aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras. Então nós temos aqui, se a gente quiser achar isso, esse valor, né? Nós vamos fazer que a velocidade relativa vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Para nós temos deslocamento, velocidade e aceleração. Todas essas aqui são grandezas vetoriais. Tudo isso aqui nós trabalhamos como sendo um vetor. Tá legal? A gente se vê na próxima, então, nosso próximo encontro, para falar um pouquinho mais sobre os lançamentos. Valeu!